Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero dizer que estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. E hoje, né, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? E quando eu cheguei aqui, aniversário da pastora Maria. Deus abençoe, que honra, que alegria. Eu falei para ela, agora fiquei mais nervosa ainda de poder estar aqui, uma grande responsabilidade. Deus abençoe a sua vida, mulher virtuosa. Como você disse, como não amá-la? Como não amar essa pessoa tão doce, tão meiga? Deus abençoe a cada uma de vocês, a todas as mulheres que estão aqui, aos homens que estão aqui acompanhando também. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu não vou sair do tema curadas para curar. Aleluia. Mas o Senhor colocou no meu coração duas mulheres na Bíblia Sagrada que foram abandonadas, esquecidas, ficaram viúvas, mulheres que tiveram que ficar, que tiveram que atravessar, que tiveram que voltar. Mulheres que enfrentaram todos os tipos de problemas possíveis. E eu quero falar, decorrer durante esse culto, esses minutos que nós temos, sobre essas mulheres. Te convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, e o verso 16. Ruth, capítulo 1, e o verso 16. Hoje à tarde na minha casa estive meditando e o Senhor falou muito comigo, sempre fala comigo, porque quando a gente está meditando na palavra, a palavra é dele, a igreja é dele, é ele quem vai falar, porque de mim eu nada tenho, mas ele tem, ele pode. E é interessante que sempre fala comigo primeiro, eu olho para a minha vida, eu apanho primeiro. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, pode ter certeza que eu estou falando para mim também. Depois eu falo, meu Deus, doeu. Deus é maravilhoso. Ruth, capítulo 1, apenas o verso 16, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas para que te deixes e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele é vivido numa época em que vai haver uma grande fome, numa época em que os juízes que julgavam naquele momento. E a cidade de Belém, que o nome já é originado de casa do pão, agora vai haver uma fome tão grande ali, que vai fazer com que uma família, Elimeleque, Noemi, sua esposa, e seus dois filhos, Malom e Quilion, vão para as terras de Moabe. Acontece que eles crescem ali, o Senhor abençoa a terra, e já vem de uma época onde o Senhor havia tirado o povo da terra do Egito e prometido ao povo: eu vou te dar uma terra, eu vou cuidar de vocês, não vai faltar o pão, não vai faltar água, não vai faltar o alimento, não vai faltar nada. E o que a gente tem que fazer? Somente me adorar e obedecer. Então, desde aquela época, o Senhor faz promessas ao povo e para o povo não. Tá bom, a gente quer adorar outros deuses, a gente quer fazer sacrifícios de manhã a Deus e à noite adorar outros deuses, conhecer outros povos, mas o Senhor diz: adorarás somente a mim. Eu vou cuidar de vocês. Não se preocupa, porque não vai faltar nada. Então, muitas vezes, se hoje nós estamos vivendo um momento de escassez, momento em que a fome bateu na porta e disse: ei, cheguei,
Se você serve o Deus, saiba que nada vai faltar na tua casa. Que o Deus da provisão, que tirou o povo do Egito, que fez água sair da rocha, maná cair do céu, é o mesmo Deus que entra com a providência na tua casa. Então somente obedeça, adore e creia. Agora o povo desobedece. O Senhor levanta profetas profetizam, ai do povo, voltem ao arrependimento e nada. Agora os juízes estão julgando. E nesse período, após juízes estar julgando, uma grande fome. Elimeleque era um homem muito importante na cidade. Era um homem conhecido. Imagine Noemi, a esposa de Elimeleque, talvez era aquela mulher crente, aquela mulher do círculo de oração, que quando eu tinha um problema eu chamava: ei Noemi, posso me aconselhar contigo? Noemi, eu gostaria de conversar um pouco, ore por mim, a situação está difícil. Só que quando vem a fome, quando vem a escassez, muitas vezes o desespero começa a bater. E a gente pensa o quê? Preciso matar a fome. Tem uma terra chamada Moabe. Moabe adora outros deuses. Moabe tem uma cultura diferente. Moabe não é terra que Deus mandou a gente instalar, mas lá está tendo pão. E a gente faz o quê? A escassez está dentro da minha casa. A fome entrou dentro da minha casa. O desespero bateu dentro da minha casa. Alguém chega e diz: mas Moabe está tendo pão. Aí a gente fala assim: então vamos para Moabe. Deus mandou você sair do teu lugar. Deus mandou você para ir num lugar onde você não sabe Deus que está sendo cultuado. Você vai buscar pão para matar a tua fome momentânea, mas lá tem outros deuses. Lá existe outra adoração. Mas o problema é que quando a fome bate e a gente entra em desespero, a gente acaba negociando com qualquer coisa, desde que eu esteja bem. Não se preocupa o que vai ter por trás disso. E a gente resolve não ficar na casa do pão, onde o Deus da promessa sempre abençoou, sempre teve o pão. Mas parece que lá em Moabe está melhor do que aqui. E aquela história que quando a gente olha para dentro da nossa casa, a incompatibilidade, as crises começam a chegar. Daí a gente olha do outro lado da rua e fala: mas parece que lá vive bem. Parece que lá não tem problema, tem fartura, está tendo pão, não tem briga. Olha as fotos do Instagram. E olha aqui para dentro da minha casa, que sirvo a Deus, a fome chegou, a crise, a escassez. E a gente olha: eu acho que eu vou para lá também, porque parece ser tão feliz. E a gente resolve sair do nosso lugar. Só que sair do nosso lugar não significa que a tua fome será sustentada durante muito tempo. Não, porque quando você sai do teu lugar sem a direção de Deus, sem a provisão de Deus, ainda que no meio da crise Deus nunca te abandonou. E Ele disse que se Ele cuida dos lírios dos campos, os pássaros do céu, não cuidará de vós, da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu emprego. Não saia do teu lugar. Glória a Jesus. A crise chegou. Eu vou fazer o quê? Seja o teu nome, Senhor. Vou trocar. Vou cancelar. Vou mudar. Porque a gente precisa mudar mesmo. Cai numa monotonia. Espírito da graça e poder. Cai numa dificuldade. É a mesma coisa sempre. Mudar de congregação vai resolver? Não vai. Fica. É passageiro. Tudo vai passar. Vou mudar de emprego. Deus autorizou. Aguenta. Fica no teu lugar. Mas o meu casamento está em crise, irmão, faz tempo. Meu marido nem sequer vem na igreja. Fica no teu lugar. Há muitos anos, meu marido comigo lá na Vila Barão, cantávamos nos jovens. Ele era da assistência social, adorava o Senhor. A irmã lembra da gente, né? Daqui o Mateus também, sabe? Adorava o Senhor, servia. Por um momento de falta de sabedoria minha,
da minha mãe, minha irmã, resolvemos mudar de igreja. Porque era mais perto de casa, vamos congregar aqui perto. Não perguntei para o meu esposo, você quer mudar de igreja? É o tempo. E há muitos anos estávamos lá com um grupo de coreografia, grupo de louvor, Deus abençoando. Mas tinha aquele momento, sabe, aquela conversinha, aquela coisa, né, irmã? Vamos mudar de igreja. Cheguei para ele e disse assim, olha, eu com a minha mãe a gente vai mudar, lá é mais perto de casa, dá para a gente ir andando, mesmo ministério, tudo, não vamos sair da igreja. Ele ficou quieto e disse, você sabe o que faz? Isso há mais ou menos 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás. Saímos, fomos lá congregar, uma bênção, todos os cultos, chegamos lá participando de oração, uma bênção trabalhando. Passou um mês, ele, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou. E ele aceitou o Senhor Jesus lá, na Vila Barão, se batizou. Hoje eu não vou. Foi passando o tempo, para mim estava tudo bem. Tudo certo. Meu ego tranquilo. Estou trabalhando na casa de Deus. Glória a Deus. Mas e a minha casa? O que aconteceu? Passou-se os anos. Ele deixou de ir na igreja. Hoje tem aproximadamente 6, 7 anos que ele não vai mais na igreja. Meu Deus. E hoje ele chegou do serviço e eu falei, deixa o carro aí fora que hoje eu prego na Nova Sorocaba. Tudo bem, fica lá com meu filho e aqui estou eu sozinha. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa. E eu estou aqui com o microfone na mão confessando a todos vocês falta de sabedoria, falta de oração. E a gente acha que por problemas a gente tem toda a sabedoria. Não, vamos fazer isso porque está tudo bem. Deus não autorizou. E hoje eu estou de joelho no chão. Traz ele de volta. Ele não está desviado assim, não faz nada de errado. Para ele é crente dentro da casa. Até falei, vamos voltar para lá, sabe? Mas eu sei que o Senhor, Ele prova. Mas a gente é só permanecer na vontade dEle. E é o que eu estou dizendo, cuidado, irmãs. Você é a coluna da tua casa. Você é o pilar, a sabedoria. É a mulher que vai edificar, a mulher que vai se submeter, é a mulher que vai estar orando. Se o Senhor mandar, você vai. A crise chegou, irmã Francina. Eu preciso sair. Porque é mais fácil a gente sair. Quem diz? A crise vai passar. O pão acabou, mas vai voltar a ter pão. Mas o problema é que quando você estiver em Moabe, lá vai ter morte em Moabe. Lá em Moabe, Deus não vai abençoar. Você vai voltar sozinha de Moabe. Elimeleque resolve ir. Agora ele vai com Noemi, seus 2 filhos. A história já conhece, passa um tempo, Elimeleque vai morrer. Depois de um tempo, agora Noemi, que foi obedecendo seu esposo para uma terra buscar fartura, o alimento. Seus filhos casam com 2 mulheres moabitas, culturas diferentes, crenças diferentes. Agora os 2 filhos vão morrer, deixando Noemi e suas 2 noras moabitas. O problema é que agora vai fazer o quê? Você saiu de Belém de cabeça erguida, dizendo, eu vou para Moabe buscar pão. Vou onde é melhor para mim, onde eu vou estar feliz. Glória. Agora é a hora de voltar, porque alguém chegou e disse, ei, Belém voltou a ter pão. Aleluia. A bênção chegou lá de novo. Aleluia. Agora você está viúva, Noemi, com 2 noras moabitas. Seus filhos já não tem mais. É hora de voltar para onde você não deveria ter saído. O problema é que para voltar é difícil. Para reconhecer o erro e voltar, o orgulho muitas vezes nos barra. E a gente tem o problema de baixar a guarda, tirar o nosso orgulho da frente e dizer, ei, estou voltando. Porque quando a gente volta, alguém vai apontar e diz, está voltando agora. O que aconteceu? Não estava bom lá? Porque você estava
estão dizendo, Aleluia. como aquela mulher cananeia, Jesus. do tema. Ela chega ali para Jesus, ela ouve dizer que Jesus está ali, embora Jesus não quisesse ser visto no meio da multidão. Ela sabe o problema que ela deixou em casa. As pessoas talvez que estavam ali estavam vendo uma mulher cananeia que não era digna de estar chamando Jesus. Mas só quem sabia o que ficou em casa para ser resolvido era a mulher. E quando ela chega, ela diz: Jesus, filho de Davi. Os discípulos mandam ela embora, ela está fazendo barulho, mas ela está olhando para Jesus. Aleluia. É dele que eu preciso. Porque se ela olhasse para os discípulos dizendo: manda ela embora, ela ia chegar e dizer: me mandaram embora, não me cumprimentaram. Eu não quero saber desse Jesus e de toda a sua população, de todos os seus fãs que andam junto com ele, não. Mas ela sabia que o único que poderia resolver o problema era Jesus. Glória a Deus. Aí muitas vezes a gente chega, a gente quer caminhar nas costas, a gente quer a oportunidade, a gente quer ser abraçado, sentar no banco na frente, aparecer no telão, a gente quer aparecer. Mas se ninguém te deu a oportunidade, se ninguém apertou a tua mão, se não te deu um sorriso, você vai embora frustrado e não volta mais porque não é o teu lugar. Mas quando eu venho sabendo que precisa ser resolvido, os discípulos, Jesus manda ela embora, está gritando demais. E ela olhando para Jesus: Jesus, filho de Davi, socorre. E os discípulos dizendo: manda embora. E ela: Jesus, e Jesus olhando para ela. E ele: manda embora. Jesus, é você que eu quero. Manda ele embora, está gritando. Eu não vou sair daqui, não vim falar com outra pessoa a não ser Jesus. É Ele que eu vim adorar. Ele que vai resolver os meus problemas. Ele que sabe o que ficou lá em casa para ser resolvido. E você sabe. Agora você vai perder a bênção de resolver lá. Porque quem estava do lado fez cara feia. Agora é interessante. Anda com Jesus. Caminha com Jesus. Come com Jesus. Dorme do lado de Jesus. Mas não consegue amar igual a Jesus. Glória a Deus. Até os discípulos são seres humanos. Não culpe outro ser humano tão falho como você por causa de um erro, uma palavra torta que você recebeu. Me ajuda, Senhor. Não jogue a culpa no outro. Você está olhando é para Jesus mesmo? Ou está arrumando desculpa para poder sair, para poder parar e não ficar onde Deus te estabeleceu? Porque meu marido é um problema. Aí você olha na casa do vizinho e dá uma benção. Por que a minha vida não é igual a essa? Causa. Asaf um dia levando, saiu do templo andando pelas ruas, começou a olhar e dizendo: por que os ímpios prosperam tanto? Tem carros tão bons, dinheiro, fartura. E eu louvo lá no Senhor, no santuário todos os dias. Dou o meu melhor, porque os levitas não tinham salário. Asaf era um levita. Ele ia para o templo todos os dias para adorar. Se alguém lhe desse alguma coisa, ele tinha para comer. Ele não recebia, ele fazia porque ele era um levita. E os levitas adoravam a Deus, louvavam a Deus. Não importa se na minha casa não tem pão, eu vim adorar. Porque a tua vida aqui, ela tem o dia de você nascer e o dia de morrer. Aqui é tudo passageiro. Não ajunteis tesouros na terra, não corra contra o tempo. Não faça coisas aqui para benefício próprio, faça tudo para o reino. Porque onde você vai passar a eternidade é o que nos importa mais. Esse momento aqui, ó, tem um fim, tudo vai passar. Mas onde você vai? Depois da tua morte, a eternidade não te preocupa. Seja o teu nome para sempre. Porque a eternidade é muito tempo. Engrandecido. Minha preocupação é lá. Aí Asaf agora, levita, adora o Senhor todo dia. Chegou o dia da fraqueza que todos nós temos. Ele começa a olhar:
Olha a prosperidade dos ímpios. Olha tudo que eles têm, eu não tenho nada. É igual a gente ficar horas no Instagram, olhando ali status, daí de repente a gente olha para a nossa volta e diz, meu Deus. Só que o problema é que a gente é tão rico, a gente é tão feliz, a gente sente algo que outras pessoas é incapaz de sentir. Numa sexta-feira à noite, muita chegou no trabalho, como a irmã disse, você está aqui sentado me ouvindo falar. A irmã cantou, a gente já sentiu arrepiar o corpo todo. A gente vai embora para casa sem se importar como que vai estar lá, porque a gente está leve. Porque você sabe que do teu amanhã Ele vai cuidar. Descansa no Senhor. Acalma o teu coração. Asaf agora está olhando, dizendo assim, olha a minha vida, eu adoro o que eu tenho. Aí Deus diz, ei Asaf, volta para dentro que eu quero falar contigo. Não, Senhor, pode falar aqui no meio da rua mesmo? Não, Asaf. Eu converso com você, mas é lá dentro. Senhor, mas eu vou para casa, o Senhor pode falar. Asaf, no templo eu tenho resposta para você. Não é ficando na tua casa esperando que Deus vá lá e dizer, eu vim aqui sentado do teu lado para a gente bater o papo. Não, levanta e vai para o templo, porque lá tem resposta, lá tem a solução para os teus problemas, lá tem a cura. É lá dentro do templo. Mas precisa ter levantar e ir. Chegar no templo, o Senhor fala, Asaf, é isso que eu tenho para você. Você está olhando que os ímpios têm, sabe qual é o fim deles? Agora olha o que eu tenho preparado para ti. Lá em João 14 ele já diz, eu estou indo preparar um lugar para que onde eu estiver estejais cada um de vós também. O teu nome vai estar escrito lá. Estou indo preparar uma morada para cada um de vocês. Vai ter uma mesa preparada onde nos assentaremos juntos. É o fim que eu tenho para vocês. Então vale a pena você aguentar, como diz aquele hino, mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Vale a pena aguentar as aflições aqui. Vale a pena levantar com dor mesmo e ir para o templo adorar. Vale a pena você aguentar frustrações, você aguentar xingamentos. Vale a pena você lutar. Vale a pena. Naquele dia vai valer a pena. Mas o que eu estou ganhando? Você tem a promessa, você tem o Espírito Santo, você tem um Pai, você tem eternidade, você não está sozinha. Os Hebreus vai falar de homens e mulheres, heróis da fé, que o mundo não era digno deles, mulheres que davam os seus filhos por não negar a Jesus, mulheres que eram penduradas em estacas por não negar a Jesus, tacavam fogo nelas e diziam, iluminem a cidade, mulheres. Não são crentes? Mulheres eram ateadas fogos na beira da estrada. E nós estamos aqui, ano de 2024, ventilador, microfone, água geladinha, instrumento, você vem de carro, você vem de ônibus, você vem andando, a gente tem tudo aqui e a gente está reclamando do que mesmo? Qual que é o problema para adorar? O que está te faltando? Aleluia, aleluia. O que está te faltando para fazer mais? Noemi, agora é hora de voltar. Noemi olha para as suas noras, eu estou encerrando, ela diz assim, é hora de voltar para a terra de Belém, para a casa do pão. Eu ouvi dizer que o Deus que sempre cuidou de nós, Aleluia. a crise passou e ela está tendo pão de novo. Mas Noemi, você não se importa com o que vão dizer, não. Eu importo o que Deus pensa de mim. Estou voltando, ela olha para suas noras e diz assim, voltem para as suas crenças, voltem para as suas famílias, continuem a vida, vocês são jovens. E elas se
abraçaram e diziam, não, a gente não vai te deixar. Agora eu te pergunto, quem era Noemi? Meu Deus. No meio da terra de Moabe, deuses diferentes, Espírito. viúva, seus 2 filhos mortos, Aleluia. e 2 noras olhar para ela e dizer, eu quero o Deus dela. No meio do luto, era a mulher de Deus. Noemi, o significado da palavra doce, doçura. Chega um tempo de tanta tristeza na tua vida que ela diz, agora eu sou Mara, amarga. Porque tudo que eu tinha eu perdi. Mas ela ainda era crente. No meio da tristeza se mantém crente a ponto de ganhar as noras. Olhar para ela e dizer, eu quero o teu Deus. Porque se ele cuidou de você até agora, você é essa mulher. Aonde você dormir, eu vou dormir também. Ah, mas eu não te deixo. Ela insiste, Orfa agora volta. Vá também, Ruth. Eu vou ficar. Mas Ruth, você é moabita, você vai fazer o que em Belém? Eu vou cultuar o teu Deus. Está aqui, ó. Eu quero o teu Deus, eu quero viver como você, quero ser como você. A partir de agora eu sou crente. Mas eu não te deixo e não insista, porque eu também não vou te deixar. Aleluia! Aí Deus olha de lá do céu e fala assim, porque essa Ruth ficou. Porque essa Ruth decidiu não voltar, não abandonar, não fraquejar Ruth. Sabe o que eu tenho para você lá em Belém? Sabe por quê? Porque você decidiu ficar. Porque você não abandonou. Porque você não sabia o que enfrentar do outro lado da rua, mas você disse, eu vou. Com Deus, essa Noemi, eu quero também, eu vou enfrentar. É ali que eu vou ficar. Ela decidiu agora ficar. Noemi volta. Com Ruth também. Engrandecida. Ela enfrentou todos os dedos apontando. Não sei. Não sei como foi a volta. Mas ela voltou. Imagina ela andando nas ruas agora e alguém dizendo, Noemi que está voltando. Eu voltei. Levantou a cabeça porque ela sabe quem é o Deus da terra de Belém. Ela sabe quem é o Deus que ela serve. E se Deus cuidou daquele lugar, ela sabe que Deus vai cuidar dela também. Não importa o que vão falar, mas eu levantei a minha cabeça e eu voltei para adorar e ficar. Eu voltei agora para mudar. Só que quando Deus olha para você e diz, você está voltando e você está insistindo e você está permanecendo na promessa, eu tenho algo melhor. Ruth, agora que não conhecia a terra, ela volta com Noemi. E ela voltou para quê? Para servir. Jesus. Noemi não tinha nada. Ela tinha uma herança. Tinha bens. Agora ela não tem nada. Ela traz consigo a dor do luto, a dor do abandono, a vergonha, o desprezo. E do lado dela está vindo uma moabita. Mas ela voltou. Ela voltou. E hoje eu quero te convidar a voltar. Aleluia! Para a terra da promessa que Deus te chamou, que Deus te constituiu. Aquela promessa que Deus te fez lá no início. E você tinha tantos projetos. Você falou, eu vou pregar, vou cantar, eu vou fazer isso e aquilo. Mas por um momento de crise você abandonou e você saiu do meio da promessa. Mas Deus te deu a oportunidade de se volta, porque a promessa ainda está de pé. Então eu quero te dizer, volte a projetar, volte a sonhar, volte para o meio da promessa. Mas irmã Francine, a crise foi grande, eu sei. Mas o Deus da promessa não é o Deus que minta.
Ele não se arrepende. Ele não volta atrás de uma promessa que Ele te fez desde quando você se coloque na posição. E você fala: Deus, eu sei que por um momento, por uma falha, eu estive fora da promessa, mas ei, eu voltei, estou eu aqui de novo. Usa-me, envia-me, eu estou à disposição. Eu sei que estou cheia de dores, mas Deus sabe quem você é. Naquele momento em que Elias vai lá para o ribeiro de Querite, ele havia profetizado: não vai chover, e a chuva parou e tal. Os profetas de Baal, de repente, está lá Elias sozinho, sendo sustentado por corvos, por água. Querite, a palavra Querite significa no original colocar no tamanho certo, nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito espaçoso. Aleluia! É no tamanho que Deus quer. Deus! Só que o querite e a solidão, muitas vezes dentro do seu quarto, no desespero, ele vai tratar o teu interior. Ele vai tratar marcas. Aí Deus está olhando lá do céu. Elias quis até morrer, pediu a morte, mas Deus está olhando: Elias, é só um minuto. Eu sei quem você é, Elias, porque fui eu que te chamei. Eu sei quem você é, porque fui eu que te escolhi, te formei no ventre da tua mãe. Fiz promessas, você sonhou. Aí você veio para o momento do querite. Mas esse momento não define a tua vida, nem quem você é, nem quem você vai ser. O momento vai passar. Lá na frente do querite, Elias, sai daí, porque agora é hora de andar. Você vai se levantar, você vai voltar para a terra do pão. Porque você sabe que o Deus da promessa agora, quando você volta, Ele tem muito mais para te dar do que antes você tinha. Você decidiu voltar. Não importa quantas cicatrizes, o quanto doeu esse processo, o quanto ainda está doendo. Mas o Deus que te chamou, que te escolheu, que te formou e disse: ei, esse momento não define a tua vida inteira. Tem muito chão para caminhar, tem muita estrada ainda para você andar, tem almas para você ganhar. Mas o que eu sei fazer? Sou uma dona de casa. Escreva a tua história. Aleluia! Se coloque de pé neste momento. Você tem uma história. Deus, Ele te escolheu para fazer a diferença. Mas como eu vou fazer a minha história? Houve mulheres que elas criaram pessoas, filhos. Talvez elas nunca souberam falar, não sabia gesticular, não tinha uma boa oratória, mas eram mulheres que sabiam colocar o joelho no chão e transformar a vida de filhas e de pessoas ao redor. Uma delas eu posso falar que é a minha avó. Eu nunca vi na minha adolescência, na minha infância, a minha avó com o microfone na mão, falando tão bem. Mas o que a história que minha avó me deixou é que todos os dias, quando a gente acordava, ela estava de joelho no chão. Quando chegava na igreja, era a primeira de joelho no chão, cantarolando na beira da pia, na beira do fogão, de joelho no chão, ela orava. Às vezes ouvia as lágrimas, a gente dormia lá. Eu posso dizer, minha avó foi alguém famosa. Nunca vi ela em cima do púlpito cantando, mas ela deixou uma história. Os filhos, os netos, agora olha para aquela mulher tão simples e diz: eu quero ser igual a ela. E se Deus me deu hoje a oportunidade de ter o microfone na mão, eu vou fazer e vou continuar a história que aquela mulher começou. Não procure uma história de grandeza, porque aqui na terra a gente não leva nada, mas lá seremos todos iguais.
escreva a tua história dentro da tua casa, para os seus vizinhos, para os seus filhos. Seja uma mulher que futuramente os teus filhos, os vizinhos, os seus sobrinhos vão dizer: eu tinha aquela mulher como referência. Uma mulher de força, de coragem e de fé, que ela não desistiu no meio da crise, ela ficou, ela orou. E sabe o que aconteceu? A crise passou, o pão voltou, a alegria voltou e começou a germinar naquela terra novamente. Eu sei que aqui tem muitas Noemis, que você está se sentindo abandonada. O luto bateu na tua porta. E o luto muitas vezes pode ser um luto que você está rodeada de pessoas, mas parece que está vivendo luto. Vocês serão curadas para poder curar outras pessoas e escrever uma história de cura para outras mulheres que virão após vocês. Seja alguém que agora decidiu voltar, decidiu enfrentar os medos, decidiu enfrentar preconceito, decidiu enfrentar tudo por uma promessa. Seja a Ruth, que olhou para o teu passado e disse: não fui criada num berço evangélico, não tive esses ensinamentos, não tenho um exemplo na minha família, ninguém que constituiu uma história. Mas hoje eu estou num tempo cheio de mulheres que inspiram histórias. Eu vou deixar minha crença porque eu conheci um Deus que pode transformar a minha vida. Se vai ter pão do outro lado, não sei. Se você é bem recebida, não sei. Mas o Deus que eles estão cantando e servindo, eu quero para mim. E de agora em diante, eu, Ruth, vou escrever a minha história. E porque ela decidiu deixar o passado para trás, daqui para frente eu escrevo o nome dela, vai aparecer mais uma vez na Bíblia e onde ela está. Genealogia de Jesus. O nome dela está lá. Porque ela decidiu enfrentar a si mesma, falando: eu vou escrever minha história. Você pode ser Ruth, você pode ser Noemi, você pode ser a Maria, Joana, Beatriz, você pode ser qualquer pessoa, mas o seu nome já está escrito. O teu Pai jamais te abandonou. Glória a Deus. Olha, canta lá basura, canta elevação. Ai, não, nem me achou. Aleluia. Ah, se você soubesse o quanto Ele te ama. Ai, não, que ela basura, canta elevação. Eita, que ela basura, canta mais noite. Dói porque às vezes a gente tem que continuar sozinha, mas a gente continua, porque o Pai não abandona. Aleluia. É Francine, mas é difícil estar sozinha, eu sei, mas a gente não vai desistir, não vai desistir, porque a minha história eu vou deixar escrita. Irmã Francine não travou, não desistiu. Você também não vai. Feche seus olhos neste momento, fale com o teu Pai. De mim eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada a dar, mas o que eu vim aqui dizer, no meio da crise, vai voltar a ter pão, vai voltar a ter alegria naquele lugar, vai voltar a ter salvação, a cura vai chegar lá. Deixe que você se levante e se posicione. Ai, minha filha, eu te amo. Ah, meu Deus querido, meu Pai. Eu estou aqui, Senhor, mediante a tua casa. Ah, Pai querido, a casa onde a gente pode chorar,
vendo, o Senhor está ouvindo. Mas permaneça no mesmo lugar. O tempo de cantar. Anamanto libiastou de candelemais. Ai, o tempo de cantar vai chegar. Ele me entende, ai, eu te agradeço por este dia. Te agradeço por esta igreja. Te agradeço pelo que o Senhor fez na vida de cada um. Amém, Senhor. Por tudo que o Senhor está fazendo. Amém, Senhor. E por tudo aquilo que os nossos olhos não contemplam, mas que o Senhor ainda vai fazer. Amém, Senhor. Estamos na beira do rio Quebar como os que sonham. Sim, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Por uma desobediência, os filhos escolhidos saíram da direção. Estávamos cativos. Salmo 136, se eu não me engano. Eles agora estão na beira do rio Quebar, desejando a oportunidade de voltar. Como os que sonham. Como era bom se a gente pudesse voltar a cantar aqueles hinos que cantava lá em cima. Como era bom uma oportunidade de poder voltar como era antigamente. De orar como eu orava antes, de cantar como eu cantava. E agora a gente está aqui preso, cativo, porque a gente resolveu sair do caminho. Mas nós estamos aqui hoje, dia 8 de março. O Senhor diz: ei, dá tempo de voltar. Amém, Senhor. Canta de novo, prega de novo, sonha de novo, projeta de novo. Amém, Senhor. Tem uma nova chance, Amém. uma nova história. Começa a escrever hoje mesmo. Amém. Amanhã eu não sei se vai existir, mas o que eu sei é o dia chamado hoje, o momento chamado agora. E é agora que eu vou decidir voltar. É nesse minuto que eu vou me levantar e vou voltar para casa do meu pai, fazer o que é para ser feito. Se o amanhã não chegou, a oportunidade que eu tive eu agarrei. E assim eu agradeço